Muito bem, esse é o momento que nós tanto falávamos do programa, o momento que nós vamos falar sobre medo. E para falar com propriedade sobre esse assunto, claro, o pastor Rogério Goulart já está aqui. Amém. Prazer poder estar aqui novamente. Eu venho de grevista e vim de corintiano, aí não dá não. Estou viu, muito Rogério? feliz. Aí não dá. Continua assim, sempre azul. Muito bom, e o pastor Guerra, que tem uma benção também. Pastor Guerra, muito bom ter você aqui, viu? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. O pessoal de casa mandou muitas participações, pastor Rogério, então eu já vou começar lendo sem mais delongas e demoras. A Maria Rosa de Viçosa, ela colocou: estou tendo problemas com a minha filha presa. Preciso de orientação para como aguentar até o fim. Não estou suportando mais essa situação e eu peço ajuda. Vamos orar, né? Porque no que diz respeito à parte jurídica, nós não entramos, mas no que diz respeito a você poder suportar esse momento, então, na realidade, a gente quer orientá-la nesse sentido, né? Poder orar por você, para que o Senhor possa trazer a sua graça, o seu favor sobre a sua vida, né? E você possa encarar essa realidade que, com certeza, não deve ser fácil. Não é nem um pouco fácil, você inclusive pode ligar e entrar em contato com a Clínica da Alma para você ser atendida de perto por isso. Então, enquanto a gente vai estar falando, até para a gente ganhar tempo, os contatos vão passando aqui embaixo, eu já vou passando para as próximas perguntas para o pastor Rogério, e você que, às vezes a gente não pode se aprofundar muito nas perguntas exatamente porque envolve o lado pessoal, envolve questões íntimas, então entre em contato com a Clínica da Alma nesses contatos que estão passando aqui embaixo. Bom, aqui tem a Denise Ferreira que ela coloca: boa tarde a todos. Passei a conhecer melhor minha identidade quando busquei a palavra de Deus e os motivos para liberar perdão. Enquanto eu agia por mim com mágoas, ressentimentos, razão própria, egoísta e tornei-me cega diante de mim mesma, eu mesmo não sabia quem eu era. Não tive uma amnésia sobre o passado, mas tive a mansidão do Espírito Santo em minha vida. E foi esta mansidão que me permitiu conhecer-me melhor e enxergar que eu contribuí muito para a perda da referência de quem eu era. Sou prova viva do amor de Deus, sou prova viva de que o amor de Deus transforma vidas, seja pelo perdão, pela humildade e até mesmo deixar o passado no passado e viver uma nova vida com Jesus. Ainda busco muitas transformações e creio que ela coloca um ditado que o pessoal do mundo coloca: pau que nasce torto nunca se endireita. Ela coloca assim: pau que nasce torto, com Jesus ele desentorta. Então, um abraço, quem manda isso é a Denise Reis. Que bênção ter um testemunho desse, né? Muito legal. E esse ditado popular, eu acho que até já comentei aqui em uma outra oportunidade, que na cadeia no Bangu 2, eu acho, lá na cela onde ficava a turma assim que já conheceu o Senhor Jesus, estava escrito justamente isso: pau que nasce torto só morre torto se não conhecer o carpinteiro de Nazaré. Que legal. Então, assim, graças a Deus pelo seu testemunho, e nós que estamos aqui somos também testemunhas vivas daquilo que Deus pode fazer, né? Porque com certeza, se todos nós fôssemos contar as nossas histórias, né, a gente ia ver, e a gente vê a graça abundante do Senhor em cada situação. Amém. Bom, a gente tem uma outra informação aqui do Gideon Neves, que ele coloca um caso que está acontecendo com ele. E ontem mesmo a gente teve uma participação por Twitter que não deu tempo de falar, de uma pessoa que tinha medo de espíritos. Ela falou: tenho muito medo dessas questões de espírito, então procuro nem saber muito sobre isso e me escondo em Deus. E aqui o Gideon coloca o seguinte: bom dia, paz do Senhor. Aconteceu que tínhamos um casal de vizinho e o homem morreu. Porém, a viúva vinha nos contar que estava acontecendo coisas horríveis em sua casa. Meu filho de 15 anos escutava, e desde então ele passou a ter medo e não consegue dormir no seu quarto. Eu e minha mulher temos orado, mas tem sido muito difícil. O que fazer agora? Então, quer dizer, desenvolveu um trauma por causa de alguns contos de uma vizinha. Exato. Normalmente as histórias, né, antigas vêm, e os contos, eles colocam medo nas pessoas. E muitas vezes são acontecimentos assim que vai trazer terror na pessoa. Eu lembro de uma senhora que ela colocou medo num filho, e quando eu fui lá na casa visitar essa senhora, o menino tinha medo porque ele achava que tinha demônio debaixo da cama. Que ela colocou esse medo. Aí o que eu fiz? Eu entrei com ele debaixo da cama. Entrei com ele debaixo da cama, me mostrei, falei: ó, tem demônio algum aqui? Eu falei: não estou vendo nada não. Eu falei: pois é. Então, aí eu orei ali, depois acabou o problema. Me voltou a dormir normal e tudo. Então, muitas vezes as pessoas colocam esse terror. Aí nós sabemos que Jesus liberta, né? E que se for demônios, repreende, faz a libertação, tira isso e tira essa cisma também, que isso é uma cisma que é colocada na mente da pessoa e talvez crie até uma fortaleza que tem que ser quebrada, essa fortaleza, né? Tem que ser derrubada, né? Para que a pessoa volte a ter paz e tranquilidade.
né? E peça aos anjos que acampem ali. O anjo acampa ao redor dos que temem a Deus. Então é só pedir que Deus autorize os anjos, eles vão. Ou seja, uma boa forma é a oração, né? É a Orar oração. muito. Uma coisa importante que sempre acontecia comigo quando meu pai ia colocar a gente na cama, que a gente não queria dormir de jeito nenhum, era sempre citar uma história bíblica no contexto da criança mesmo, infantil, e orava com a gente, repreendia todo o mal, orava até para que a gente não tinha pesadelos, e aquilo dava um conforto profundo. Eu creio que o Jean deve fazer isso com Não, as eu filhas ia até hoje. até fazer uma pergunta aqui com relação à questão da escuridão, né? Muitas crianças em geral, até adultos, mas em geral crianças, elas têm medo de dormir no escuro, aí os pais têm que deixar uma luz acesa para que ela consiga dormir. Se os pais, por exemplo, não têm conhecimento de nenhuma situação, algum episódio, né, que possa ter gerado esse tipo de medo, de onde pode vir esse tipo de medo? Porque tem que estar vindo de algum lugar, né, pastor Guerra? Com certeza. Pode ser algum preso, prendeu a pessoa dentro de algum lugar. Então, um quarto, um guarda-roupa, um castigo, colocou a criança de castigo, por exemplo. Eu ministrei numa pessoa que o pai colocava ela virada para a parede. Então ela ficava encostada na parede. Aquilo ali criou um trauma na pessoa. E ela tinha medo, porque quando ela ia dormir, apagava a luz, ela não enxergava, porque ela ficava encostada na parede. Então criou um trauma. E muitas vezes são coisas pequenas que criam trauma. Ou a pessoa ficou presa em algum lugar que entrou no banheiro, por exemplo, a pessoa apagou a luz e prendeu lá dentro, de castigo. Né, guarda-roupa, debaixo da cama, talvez o medo. Isso leva também o medo. Por exemplo, a criança tem um medo, ela corre e esconde debaixo da cama, ali está escuro. Então vai criar um medo de escuro. Agora, nesse caso do escuro, por exemplo, porque a gente está descobrindo aqui diferentes formas de tratar os medos, né? No caso do escuro, você tem que ficar com o menino no escuro, no quarto, como é que é? O pastor Guerra fez uma ministração numa pessoa e eu fiz uma de outra forma. Então deixa eu contar como que ele fez. São duas estratégias diferentes. Quem conduz é o Espírito Santo, né? A gente vai de acordo com Eu coloquei uma pessoa dentro de um quarto escuro e fiquei lá. E abri a porta, né? Ela achou que eu estava saindo, mas eu puxei a porta e fiquei lá dentro. E fiquei junto com a pessoa. Então ela começou a entrar em pânico lá dentro. Quando ela começou a entrar em pânico, eu falei, eu estou aqui com você. E fui ministrando a vida daquela pessoa. Aí o pânico foi passando. Aí a pessoa ficou tranquila e eu comecei a caminhar com ela dentro daquele lugar escuro. Aí foi, abre os olhos. Ela abriu, que ela estava de olho, que ela fechou o olho. Eu falei, vai enxergando. Ela foi familiarizando com a escuridão. Ao ponto que ela foi familiarizando, ela viu que ela podia andar no escuro ali, que não tinha problema. Quer dizer, quando vinha o medo, ela fechava o olho e não via nada. Não via com o olho nada. aberto, ela consegue perceber alguns movimentos. Isso, e familiarizando e começou a enxergar, mesmo no escuro, você pode olhar que dá para você enxergar algumas coisas, entendeu? Mesmo no escuro. Então ela começou a enxergar que tinha as paredes, que ela podia, a porta, aí ela conseguiu abrir a porta, depois... Aí eu falei, agora vão entrar novamente. Entrou, aí acabou o pavor. E no seu caso, como é que você tratou a escuridão aí? Foi praticamente o inverso. Foram duas situações similares. Ou seja, uma foi justamente o inverso. Ou seja, eu entrei para dentro do quarto, a pessoa desligou a luz, e aí eu pedi para ela, você está no escuro, mas eu estou aqui com você. Agora feche os seus olhos, você não está enxergando nada, mas feche os seus olhos. E comece a caminhar dentro desse ambiente, vai apalpando e vai fazendo reconhecimento nesse lugar. E aí eu saí. Vai falando para mim, o que você está vendo? E abri a porta e saí. E ela foi falando sozinha lá dentro. É a parede, é o armário, é a cama. E ela não viu que você tinha saído? Não viu que eu tinha saído. Tal. E aí eu falei de fora da porta. Eu disse, e agora você está onde? Aí ela entrou aquele medo, porque ela se viu que ela estava sozinha. Né? Por favor, fala o que você está vendo, onde é que você está agora? E aí ela foi falando, e aí eu fiz o barulho da porta, entrei, disse, olha, você estava sozinha o tempo todo. Sozinha fisicamente, mas o Senhor estava com você, não é? Então, assim, ela fez o reconhecimento de tudo, eu acendi a luz, ela conseguiu sentir a vontade, e aí, nossa, quando o Senhor falou, lá, a voz eu vi que veio de fora, aí me deu um temor, porque eu me senti sozinha, sabe? Olha só. Você não estava sozinho, você estava com você. E uma outra situação, eu sei que você vai perguntar, mas tem uma outra situação de uma líder, uma pastora de uma outra cidade. Ela tinha um problema sério com o escuro
e lugares, ambientes fechados. E ela não conseguia lembrar de alguma coisa. E nós começamos a orar e aí o Espírito de Deus trouxe a lembrança de que os irmãos, ela era menor, os irmãos gostavam de fazer muito essas pegadinhas, essas coisas. E aí trancou no armário e fechou a porta e seguraram a porta do outro lado. E ela chorou, ela entrou em pânico ali. E ela começou a lembrar que muitas vezes na vida dela, quando ela se sentia pressionada, cerceada, isso trazia pavor, né? Muito pânico. Então, o que eu fiz? Eu fiz isso, juntamente com uma outra irmã que estava lá. Nós estávamos num ambiente onde tinha um armário, a levei dentro do armário, tranquei a porta e fiquei segurando a porta. Né? E aí ela disse, como é que você está se sentindo? Estou me sentindo presa, estou me sentindo sem ar e tal. Não, mas tem ar aí dentro. E aí eu disse, olha, tudo bem, agora fizemos uma oração, você pode sair. Quando eu disse que ela pode sair, eu segurei a porta. Não deixei ela sair. E aí ela começou a entrar num certo pânico, assim, desespero. Eu disse, não, agora você vai ter que vencer isso. E você começa a usar aquilo que Deus te deu, ou seja, como autoridade. E ela começou a orar e repreendendo todo o sentimento que estava vindo ao coração dela, trazendo a lembrança do que tinha acontecido lá na sua infância. No momento do medo, no momento então, do medo, ela enfrentou e aí com ela oração. foi orando naquele momento. Eu disse, você está bem? Eu estou bem. Aí abri a porta, ela saiu, eu só soltei, né? Ela saiu numa boa. E eu disse, e aí, como é que você está? Estou tranquila, graças a Deus. Posso fechar você lá dentro de novo? Ela disse, não quero mais saber de armário. Calma, né? Vamos com calma. Vamos com calma. Agora, pastor, até que ponto é um trauma natural ou pode ser também algo espiritual, esse medo de escuro? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem uma certa fobia do escuro, mesmo quando ela está dormindo. Se a luz se apagar, a pessoa acorda gritando. Ou seja, talvez seja um trauma inconsciente, porque quando a pessoa está dormindo, ela perde, né, essa consciência, assim. O que acontece nesse caso? Será que pode ser algo ligado ao espiritual, já que muitas pessoas não lembram de uma situação específica? Deixa eu só fazer aqui um parênteses, Lu, que grande parte dessas pessoas, elas não lembram do que ocorreu. E muitas vezes a estratégia do inimigo é fazer com que isso se torne esquecido na nossa memória, nos nossos fatos. Porque nós, seres humanos, nós temos nós desenvolvemos uma certa uma ação, uma reação a de fatos que nos aconteceram, que foram dolorosos ou traumáticos. A gente coloca num compartimentozinho e a gente tenta suprimir isso. Então, se aconteceu algo que foi gerado pelas trevas, a tendência também é que isso fique guardadinho ali, né? Então, normalmente, tudo isso que nós estamos falando para vocês aqui são coisas que muitas vezes as pessoas não lembraram. Mas nos atendimentos e através da ação do Espírito de Deus, isso vem à luz. Elas só sentem os efeitos daquilo que elas não lembram. Porque nós vamos reagir em cima das marcas e das situações que nos aconteceram. Né? Por exemplo, se eu tenho medo, como o pastor Guerra falou, se eu tinha medo de elevador, subir de escada. A gente cria um mecanismo de quê? Tentar suprimir aquela dor. Né? Se eu tenho problema com a minha autoimagem, então a tendência é de me vestir bem, me maquiar bem, porque assim eu vou ser aceito ou me aceitar.